Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou neste vídeo resolver mais uma questão relativamente à geometria analítica do 10º ano. Uma questão que incide então em transformar a equação geral da circunferência na equação reduzida. Isto para efetuarmos então a leitura das coordenadas do centro e do valor do raio. O desafio consiste no seguinte: identifica o centro e o raio, ou temos que identificar o centro e o raio de cada uma das seguintes circunferências que se apresentam nas suas equações gerais. Bem, vou resolver cada uma destas alíneas num slide particular. Okay? Então vou resolver aqui exatamente a linha A. A linha A, teremos então aqui a equação geral da circunferência, que é este formato: x² mais y² menos 3x mais 4y menos 1 igual a 0. Quando a equação da circunferência se apresenta no seu formato geral, é um bocado difícil efetuarem a leitura das coordenadas do centro e do raio diretamente aqui nesta equação. Então a estratégia que se usa é exatamente transformar a equação geral na equação reduzida da circunferência. Por isso vocês têm que saber a estrutura da equação reduzida da circunferência, que é fácil, é exatamente x menos o x do centro, a coordenada x do centro, ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro ao quadrado, exatamente igual ao valor do raio elevado ao quadrado. Onde, quando temos a equação reduzida, o centro terá sempre de coordenadas o xc e o yc, e o valor do raio é exatamente a raiz quadrada aqui do segundo membro da equação. Teremos então a raiz quadrada do raio ao quadrado, né? Ok, vamos então ter que transformar esta equação geral nesta reduzida. Bem, eu costumo fazer assim o seguinte. Em primeiro lugar, eu arrumo a casa. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu vou aplicar aqui a propriedade comutativa para ter os termos que têm x exatamente consecutivos e os termos que têm y também ficarem consecutivos, e os termos constantes vou já enviá-los para o segundo membro. Sendo assim, então esta equação seria equivalente a eu ter x² menos 3x e depois mais y² mais 4y, e este menos 1 ao passar para o segundo membro fica exatamente 1. Ok. Agora, começa aqui a pescar o olho à equação reduzida, não é? Eu sei que para passar para a equação reduzida eu vou ter exatamente este aspecto. Então eu sei que vou ter uma soma do quadrado de dois binómios. Ok? Então vou já colocar assim a estrutura do quadrado dos binómios. Vou ter aqui assim um quadrado de um binómio, e vou ter assim um quadrado de outro binómio exatamente igual a este. Não ficará lá. Ficará aqui no segundo membro. Bem, vocês aqui têm que saber uma coisa. Vocês têm que saber desenvolver um binómio. Ok? Tem que saber, por exemplo, se tiverem A mais ou menos B ao quadrado, isto já vem do nono ano. Né? Isto dá o quê? Dá o primeiro ao quadrado, depois dá mais ou menos, dependendo do sinal que está aqui, o dobro do primeiro pelo segundo, ou seja, 2AB, mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, B². O que é pretendido aqui, nesta fase, é que vocês consigam andar no sentido inverso. Vocês estão habituados a fazer isto neste sentido. Aqui o que se pretende é que vocês consigam andar no sentido contrário. Vá lá, que se quiserem interpretar, embrulharem este desenvolvimento no binómio que deu origem a esse desenvolvimento. Okay? No fundo é andar assim para trás, porque vocês estão habituados a ir neste sentido. Agora é mesmo olhar aqui para isto e perceber o que é que haveria de estar aqui dentro para eu ter. Repara que o desenvolvimento não está completo aqui. Mas o que é que eu deveria ter aqui dentro para que isto fosse exatamente uma parte desse desenvolvimento? Bem, se eu tenho x², então há de ser aqui este primeiro termo, então eu teria aqui x. Se esta segunda parcela, se este segundo termo é negativo, que é o caso, então aqui dentro terá que ser negativo, porque se fosse positivo, o dobro do primeiro pelo segundo seria positivo, não é? Se aqui é negativo, aqui é negativo. E isto, repara aqui, o menos 3x, isto está de ser exatamente este desenvolvimento, mais ou menos 2AB, não é? Porque se tiveres aqui em mente a equação da circunferência, tu aqui há de ter um valor, um número real, cujo quadrado não leva x, ok? Então este termo, estás a ver aqui, será exatamente o dobro do primeiro pelo segundo. Então se este termo é o dobro, basta pegar aqui neste coeficiente 3 e dividir exatamente por 2, ok? Se eu dividir por 2, isto dá exatamente 1,5. E agora repara como isto está certo.
Se tiveres isto e fores aplicar o tal 2AB, tu terias o quê? Mais com menos dá menos, certo? E depois terias duas vezes x vezes 1,5. Ok? Eu aqui já estou a tratar o sinal. Se calhar para isto não nos confundir, até tiro o sinal daqui e vou escrever exatamente tudo direitinho. Teria então duas vezes o x vezes o segundo, né? O dobro do primeiro pelo segundo. Cá está aqui o desenvolvimento, né? O dobro do primeiro vezes o segundo. Então duas vezes x vezes menos 1,5. E hás de reparar que isto é exatamente igual. 2 vezes menos 1,5, isto vai dar menos 3x. Ok? Exatamente o que tens aqui. Agora, na prática, tu podes fazer isto. Ok? Pegas aqui no 3, divides por 2, porque o contrário do dobro há de ser a metade, e dá-te exatamente o que tens por aqui. Ok? A estratégia é mesmo essa. Agora, reparem numa coisa, né? Porque isto não é bem a mesma coisa. Eu para poder embrulhar isto neste binómio, eu precisava de colocar aqui, de ter três termos, não é? Está a faltar aqui o b ao quadrado. Se está a faltar o b ao quadrado, eu não podia completar este binómio assim, mas isso não há problema. Eu vou adicionar então aqui o tal b ao quadrado, que não é nada mais do que 1,5 ao quadrado. Mas repare, eu não posso chegar aqui e só adicionar isto e ir-me embora. Percebes? Eu tenho que compensar aquilo que eu adicionei, porque eu tenho que manter sempre a equivalência da equação. Mas isso é simples, porque se eu adiciono aqui no primeiro membro 1,5 ao quadrado, eu vou adicionar aqui no segundo também 1,5 ao quadrado. Desta forma compensei aquilo que introduzi. Ok, está tudo na mesma. Mas agora assim, este desenvolvimento aqui já é exatamente igual a este binómio. Ok? Agora vamos aqui para o y. A mesma estratégia. Ok? Para teres y quadrado é porque teríamos de ter aqui um y. Se o segundo termo de desenvolvimento é mais, ok, então fica mais. Fazes aqui a metade de 4, que é exatamente 2. E depois, o que terias que adicionar aqui, que não existe, é exatamente este 2 elevado ao quadrado. Ok? E o que adicionas neste, vá lá, no primeiro membro, vais adicionar no segundo para compensar. Ok? Então teríamos aqui igual a 1 mais 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Agora é só simplificar aqui o segundo membro e isto está tudo feito. Espero que tenhas entendido aqui esta estratégia. Okay? Repara, tu até agora podes desenvolver os binómios e vais ver que tens exatamente o que está aqui escrito. Okay? Se eu, por exemplo, vou desenvolver este aqui com o y. Aplicando então isto. Seria o primeiro ao quadrado, então teria y ao quadrado mais o dobro do primeiro pelo segundo, 2 vezes y, 2y, o dobro, 4y, mais o quadrado do segundo, ou seja, 2 quadrado, que seria 4. Exatamente isto que tens aqui. Ok? Ok, vamos então agora simplificar aqui o que dá. Aqui no segundo membro vamos ter que efetuar aqui a soma. Isto seria então equivalente a eu ter x menos 1,5 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual, e agora faço aqui a soma, 2 ao quadrado é 4, mais um 5, 1,5 ao quadrado é 2,25, então ficamos aqui com 7,25. E agora aqui nós ficamos com a equação reduzida da circunferência. Ok? Esta é então a equação reduzida. Então, tendo a equação reduzida, que será esta, é só fazer a leitura das coordenadas do centro e do raio, nada mais. O centro da circunferência terá então coordenadas x menos o x do centro. Então o x do centro é exatamente 1,5. E depois aqui, cuidado com o y do centro, não é 2. Vocês aqui metem 2. Repara aqui na estrutura, tem que ser y menos o y do centro. Então tens de colocar neste formato, ok? Então terias y menos 2, ok? Cuidado, só assim é que isto virava para mais. Então a coordenada do centro é menos 2 e não 2 positivo. Ok. E o raio há de ser exatamente igual à raiz quadrada de 7,25 e está concluída então a primeira linha. Vamos passar então para a segunda linha para consolidar exatamente estas estratégias e na última terei uma situação especial que é preciso dar lá uma voltinha antes de podermos fazer isto. Ok, vamos então passar aqui à segunda linha. Temos a equação geral, temos então que passar para a equação reduzida. Tens de ter em mente que a equação reduzida tem exatamente este formato, x menos o x do centro ao quadrado mais y menos a coordenada y do centro ao quadrado. Isto há de ser igual ao raio ao quadrado, onde o centro tem de coordenadas
xc e yc, e o raio é exatamente fazer a raiz quadrada do segundo membro. Bem, vamos então olhar para isto. Vou arrumar a casa, vou juntar o x, vou juntar o y e vou atirar a constante para o segundo membro. Então isto será equivalente a ter x quadrado mais 12x mais y ao quadrado menos 20y igual a menos 100. Era aqui positivo, passou para o segundo membro, fica negativo. Agora vamos então fazer o processo de desenvolvimento dos binómios para trás, ok? Ou seja, vou imaginar que binómio é que eu teria aqui. Que binómios? Porque serão exatamente 2. Ok? Menos 100, lá continuará. Ok, então vou pensar. Bem, se aqui tenho x quadrado, então eu teria aqui x. Aqui terei o tal dobro do primeiro pelo segundo. Como é uma soma, pões aqui mais. É só dividir isto por 2, não é? Por contrário do dobro é metade. E ficas aqui com 6. E o que tu terias que adicionar aqui para isto ser verdade é exatamente este 6 elevado ao quadrado. Então metes aqui 6 quadrado e para compensar o que introduziste aqui no primeiro membro, introduzes então aqui no segundo. Ok? Agora, tu até podes agora confirmar, fazendo desenvolvimento de binómio, podes usar esta estratégia à vontadinha. Okay? É mesmo chegar aqui no segundo termo, dividir por 2, pões aqui e vais adicionar 6 quadrado no primeiro e no segundo. Agora, y ao quadrado menos 20. Teria que ter aqui um y, como é menos fica menos. Metade de 20 é exatamente 10 e vou adicionar aqui então 10 ao quadrado e o que faço no primeiro membro para equilibrar, né? Terei que fazer no segundo. Então teria aqui 10 ao quadrado. Agora é só mesmo fazer simplificações. Isto depois de apanhar a estratégia é bastante simples, ok? Agora, isto já está, as coordenadas do centro já estão em condições de fazer a sua leitura, é só fazer ali a simplificação com os valores do segundo membro. 10 ao quadrado é 100, anula com este, e ficaria aqui com 6 ao quadrado, que é 36. Okay? Sendo assim, vou já ler o que me pedem, que eles pedem sempre o centro e o raio. O centro terá então de coordenadas, cuidado, para eu ter aqui mais 6, eu devia ter x menos 6, então a coordenada x do centro é menos 6, e aqui tem y menos 10, então o y do centro é exatamente 10. E o valor do raio é exatamente igual à raiz de 36, ou seja, 6. Okay? Isto depois de entenderes a estratégia fica bastante simples. Agora, na terceira linha, temos aqui algo que é preciso ter um pouco de cuidado. Okay? Temos a equação geral, vamos então transformar esta equação geral na equação reduzida, tendo em mente que a equação reduzida tem sempre este formato, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isto exatamente igual ao valor do raio ao quadrado. Okay. Agora vamos então aqui arrumar a casa. Agrupar os x, agrupar os y e as constantes passá-las para o segundo membro, se for necessário. Neste caso acho que a constante já está aqui no segundo membro, então nem sequer vou mexer. Então isto será equivalente a eu ter 3x ao quadrado mais 30x mais 13y ao quadrado menos 18y igual a menos 13. Okay. Agora, estás aqui assim com um problema, porque se vais agora aqui para os binómios, para os quadrados dos binómios, o que é que terias que ter aqui? A vez de ter que ter aqui um raiz de 3x, não é? Para isto tudo elevado ao quadrado dar exatamente este. Mas agora, se reparares aqui na equação reduzida, este x, que estás a ver aqui, este x, o coeficiente dele na equação reduzida tem de ser 1. Não pode ser um valor diferente de 1, este coeficiente. Para tu fazeres a leitura das coordenadas do centro, este coeficiente tem que estar 1. Opá, aqui não está 1, está 3. Então o que é que tens de fazer? Antes de pensares no binómio, tens que arranjar uma forma para te livrares deste 3. Ok? Para teres 1, para não teres 3 e 3, 1. O que é que deves fazer aqui? Como é que eu consigo eliminar o 3? Repara, se eu tivesse aqui um 3 e eu quisesse que isto fosse exatamente igual a 1, o que é que eu teria que fazer aqui a este 3? Era simples, dividia por 3 e dava 1, percebes? É exatamente isso que vais fazer ali, nada de mais. Então, eu posso aqui dividir por 3. Mas repara, eu não posso dividir por 3 e depois não fazer mais nada. O que vamos fazer aqui será então dividir toda a gente por 3. Okay? Quer no primeiro membro, quer exatamente no segundo membro. Só assim é que compensaríamos esta divisão por 3
temos aqui. Aliás, numa equação, quando tudo reduz ao mesmo denominador, chegas aqui e retiras. Ok? Então se eu fizer isto está tudo bem, está tudo em ordem. Mas eu até, pessoalmente, nem costumo fazer esta divisão toda por 3. O que eu faço é uma estratégia paralela a esta. Ok? Ligeiramente diferente, não sei porquê, mas gosto mais de utilizar a outra. Poderia chegar aqui e dividir tudo por 3, não há problema nenhum. Mas o que eu costumo fazer é exatamente colocar aqui o 3 em evidência no primeiro membro. E ficaria com x quadrado, né? Ao aplicar a distributiva, daria isto, mais o que é que vezes 3 dá 30x? 10x, depois mais y quadrado, menos 6y igual, teria isto, ok, igual a menos 3. Repara que se aplicares aqui a distributiva, se aplicares a propriedade distributiva, tu vais ter exatamente o que tinhas em cima. 3 vezes x quadrado, 3x quadrado, 3 vezes 10x, 30x, 3 vezes y quadrado, 3y quadrado, 3 vezes menos 6y dá menos 18y. Está tudo bem. Agora o que eu faço aqui é o seguinte. Divido isto tudo por 3. E divido aqui o segundo membro também por 3. Ficarei então com a seguinte equivalência. Estes aqui anulam-se e fico com x quadrado mais 10x mais y quadrado menos 6y exatamente igual a 3 por 3 dá menos 1. Ok, agora aqui já posso embrulhar isto no binómio que o coeficiente do x quadrado já é 1 e para tu fazeres a leitura do centro, das coordenadas do centro, melhor dizendo, ele tem mesmo que ser 1. Ok? Se não é, normalmente basta dividir toda a gente exatamente por este coeficiente. Normalmente isso resulta. Ok? Ou então pôs evidência, como eu fiz. Agora vamos então perceber os binómios que deram origem a isto. Então terei aqui um binómio ao quadrado, mais o quadrado de outro binómio, e isto exatamente igual a menos 1. Agora, se tens um x quadrado, a x quadrado, né, ficas aqui com x. Se o tal 2AB é positivo, então aqui vais ter mais. Divides aqui o 10 por 2 e dá-te 5. 5 ao quadrado é exatamente isto que tens que adicionar no primeiro membro e para compensar vais fazer exatamente a mesma coisa no segundo. Teria então aqui também mais 5 quadrado. Agora aqui em y, a mesma história. Para teres y quadrado vais ter que ter y. Divides o 6 por 2 e ficas com menos 3. E o que acrescentas aqui é mais 3 quadrado. E o que fazes no primeiro membro fazes exatamente no segundo. Ok? E isto está quase pronto. Agora é só fazeres aqui as operações no segundo membro. Nada mais. Então isto será equivalente a eu ter x mais 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado e fazendo aqui as contas, 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado é 9, daria 34 menos 1, 33. E está já em condições de tirar o valor quer das coordenadas do centro, quer do raio. Okay? O centro terá então de coordenadas. Se tens aqui mais, é sempre ao contrário, né? Porque tu terias de ter x menos 5. Isto para quê? Para apanhar a estrutura da equação reduzida. Então teria que ter aqui menos 5 para menos com menos dar o tal mais. Aqui a coordenada y do centro será exatamente 3. Tu terias aqui y menos mais 13, né? Por isso é que a coordenada y é positiva. E o raio é exatamente igual à raiz quadrada de 33. E está então encontrado o centro e o raio. Mas mais do que isso, este vídeo é para vos transmitir a estratégia de transformação da equação geral da circunferência na equação reduzida para vocês efetuarem então a leitura quer das coordenadas do centro, quer então do raio da circunferência. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.